não querem que você conheça. George, Duque de Kent, era tão estiloso e ainda mais ousado do que seu famoso irmão mais velho, Eduardo VIII. Mas por que tão pouca gente fala sobre esse membro da realeza super elegante e imprevisível? O tio da rainha Elizabeth II, que morreu em misterioso acidente aéreo em 1942. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. Quando eu estava estudando a vida do pai da Elizabeth II, George VI e seu infame irmão que abdicou, Eduardo VIII, eu me deparei com o irmão dos dois que teve uma vida tão conturbada e digna de novela que nunca havia sido comentado por nenhum historiador que eu acompanho. Então, bora lá! A vida de George, Duque de Kent, tio da rainha Elizabeth II, parece o roteiro de uma minissérie exagerada. Imagine um príncipe britânico com cara de galã de cinema e alma artística. Ele se envolve com más companhias e acaba viciado em drogas pesadas. Sua vida amorosa é um verdadeiro escândalo, com rumores de casos com homens e mulheres e boatos que ele tenha tido vários filhos fora do casamento. Para completar, o seu senso de moda é impecável, o que o torna um ícone de estilo. Ele se casa com uma linda princesa europeia e juntos se tornam os queridinhos da nação e a sensação da alta sociedade. Mas dizem que os casos amorosos não pararam. Cansado da vida da marinha, que ele odiava, especialmente por sofrer de muito enjoo, ele decide virar funcionário público, o primeiro da realeza a fazer isso. E ele chegou a ser até inspetor de fábrica. George se casou com sua prima de segundo grau, a princesa Marina da Grécia e Dinamarca, e dizia que ela era uma criatura linda e chique. O casamento, em 29 de novembro de 1934, foi um evento com 2.000 convidados na abadia de Westminster e uma cerimônia grega ortodoxa lá no Palácio de Buckingham. E antes do casamento, George foi nomeado Duque de Kent, Conde de St. Andrews e Barão Dom Patrick. Eles formavam um casal descolado. Marina tinha um espírito independente e adorava a vida de luxo com ele, sem reclamar das corridas que o George fazia em seus carros esportivos. Nasceu no dia 20 de dezembro de 1902 na York Cottage, na propriedade de Sandringham, em Norfolk. Ele era o quarto filho do futuro rei George V e da rainha Mary de Teck. Enquanto seus irmãos mais velhos, Eduardo, Alberto, que seria o futuro George VI, e Henrique, e a sua irmã Mary nasceram na era vitoriana, ele era um verdadeiro eduardiano, trazendo um toque de modernidade para a família. Em uma casa meio sem graça, o George sempre foi o destaque. Na escola, ele era disparado o mais inteligente dos irmãos. Depois das aulas particulares e da escola preparatória, ele seguiu os passos de Eduardo e Alberto e entrou na faculdade naval aos 13 anos. Mesmo odiando a vida na marinha, principalmente por sofrer de enjoos, ele ficou por lá até 1929. Depois trabalhou no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério do Interior, marcando história como o primeiro membro da família real a virar funcionário público. Apesar de todas as suas conquistas, sua história acabou em tragédia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele voltou ao serviço ativo e, antes de completar 40 anos, morreu em um misterioso acidente aéreo cujos documentos desapareceram, alimentando inúmeras teorias da conspiração. Será que ele foi eliminado pela inteligência britânica por supostas simpatias nazistas? Essa é só uma parte da história incrível de George, Duque de Kent, o príncipe esquecido. O Duque e a Duquesa de Kent conquistaram o coração do público britânico e sua casa na 3 Belgrave Square, que foi decorada pelo próprio Duque, virou o ponto de encontro mais badalado da cidade antes da Segunda Guerra Mundial. George era um charme só. Mais alto que a maioria de seus parentes de estatura média, ele tinha um ar glamuroso. E segundo Warwick, ele era o membro mais interessante, inteligente e culto de sua geração. E tinha um gosto refinado para as artes, teatro e decoração de interiores. Paixão que herdou de sua mãe, a rainha Mary. Mas calma, que não para por aí. Ele também tocava piano com maestria, era fluente em francês e italiano, adorava carros rápidos e preferia aventuras na neve, esquiando ou no mar velejando em vez de caçadas. Ele tinha um lado narcisista bem claro, além de um temperamento que muitas vezes explodia. Mas ele
ele também era super carinhoso com seu irmão mais novo, o príncipe John, que infelizmente faleceu aos 13 anos em 1919 por causa de uma epilepsia. E como se não bastasse essa mistura de talentos e personalidades, o George tinha uma quedinha por aventuras que podiam ser perigosas e polêmicas. Mesmo com a diferença de idade, George era muito próximo do irmão Eduardo, o famoso e estiloso príncipe de Gales. No final dos anos de 1990, os dois passaram a morar juntos em York House, que faz parte do Palácio de St. James. E em seu livro A King's Story, de 1951, o então Duque de Windsor lembrou com carinho: embora George fosse 8 anos e meio mais novo que eu, encontrei em seu caráter qualidades que combinavam com as minhas. Nos tornamos mais que irmãos, nos tornamos grandes amigos. A amizade entre George e Eduardo era uma daquelas que fugia do comum. Eles compartilhavam uma paixão por roupas estilosas, festas, aproveitar a vida, fazer amizades bem questionáveis, se meter em encrenca e, é claro, provocar a alta sociedade e o pai deles, o sério George V. Entre meados dos anos de 1920 e 1930, esses príncipes solteirões eram os reis da moda e os queridinhos das colunas sociais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E mesmo com sua reputação complicada, o Eduardo parecia ter a missão de manter o seu irmão George sob controle. Dizem até por aí que o Eduardo teve que ajudar George a largar o vício em morfina e cocaína no início dos anos de 1920, quando ele se envolveu com Kiki Preston, uma socialite americana conhecida como a garota com a seringa de prata. Não preciso dizer o porquê, né? É só você lembrar do filme Scarface. Além disso, corre a fofoca de que George teria se envolvido em um triângulo amoroso com George Ferrara, o filho bissexual do embaixador da Argentina em Londres. E tem mais. Os boatos dizem que George e a Kiki tiveram um filho, Michael Temple Canfield, que foi adotado pelo editor americano Cass Canfield, o primeiro marido de Lee Hadiswell, irmã de Jack Kennedy. E a Kiki? Bem, em 1946, ela pulou da janela de um hotel em Nova York e acabou falecendo. Antes e depois de seu casamento com a princesa Marina, o George era conhecido por ter vários casos com homens e mulheres. Ele teria sido particularmente fascinado por Florence Mills, uma estrela do cabaré afro-americana. E a lista de seus supostos amores famosos é longa. A estrela de teatro musical inglês Jessie Matthews, a herdeira dos bancos Poppy Baring, a socialite Ethel Margaret Wingham e até a romancista Barbara Cartland, que afirmou que o George era o pai de sua filha, Raine McQualdale. E sabe o que é mais curioso? Essa Raine, anos depois, se tornou madrasta da princesa Diana. Os rumores sobre George e Noel Coward são também daqueles que fazem qualquer novela parecer sem graça. Dizem que os dois homens tiveram um caso que durou 19 anos. E as histórias não param por aí. Supostamente os serviços de segurança britânica relataram que os dois andavam pelas ruas de Londres vestidos de mulher e até foram presos uma vez por suspeita de prostituição. Também se conta que as cartas de amor de George para com Ward foram roubadas da casa do Conrad em 1942 e que outro lote de cartas precisou ser comprado de volta de um prostituto em Paris que estava chantageando George. E tem mais fofoca. Corria a boca miúda que George também teria tido um romance com seu primo distante, o príncipe Luís Ferdinando da Prússia, e até com o historiador de arte e mais tarde espião soviético Anthony Blunt. Meu Deus! Agora, pense em um homem que gostava de caprichar no visual. Com seus cabelos escuros e olhos azuis, ele era impecável e adorava a vida noturna e o mundo artístico. Mesmo ao lado de um ícone da moda como seu irmão, o príncipe de Gales, o George conseguia se destacar com estilo que era ao mesmo tempo chique e discreto. Ele e o irmão tinham a Davis & Co. como primeira alfaiataria e usavam os uniformes navais feitos pela Clivers & Hawkes, claro, mas os famosos ternos cruzados de George, que viraram sua marca registrada, provavelmente vinham da marca Anderson e Shepard.
George gostava tanto dos seus ternos cruzados que esse estilo passou a ser conhecido como o Kent, especialmente em smokings. Ele estava quase sempre com um terno cruzado de lapela longa e dobrada e, claro, com o último botão sempre abotoado. Quando se tratava de camisas, George tinha um gosto especial por colarinhos ingleses abertos e elegantes, e a Hawkes Curtis era a loja que supria essa demanda. E ele não parava por aí. Seu cabelo, penteado para o lado e bem alinhado, era cuidado pelo lendário barbeiro Tio F. Trumper. Nas imagens encontradas no site British Paté, aqui, o Duque de Kent era visto sempre impecável, com sobretudos longos e elegantes e quase sempre de abotoamento duplo. A única vez que ele apareceu com uma jaqueta de abotoamento simples foi quando estava usando seu uniforme da Royal Air Force. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele voltou à Marinha Britânica com o posto de contra-almirante e trabalhou por um curto período na divisão de inteligência do almirantado. Mas dizem por aí que ele se sentia um verdadeiro peixe fora d'água, num serviço pelo qual não tinha a menor paixão. Antes da guerra, assim como seu irmão Eduardo, o George era um piloto e adorava voar. Mas a história do George teve um fim trágico e misterioso e as conspirações estão envoltas até hoje. No dia 25 de agosto de 1942, faltando 4 meses para o seu aniversário de 40 anos, o hidroavião em que ele estava caiu numa colina no norte da Escócia. Dizem que ele estava a caminho da Islândia em uma missão para animar os pilotos da Royal Air Force, mas infelizmente foi uma das 15 vítimas fatais do acidente. Apenas o artilheiro traseiro Andrew Jack conseguiu sobreviver. E é claro que os teóricos da conspiração não iam deixar esse mistério passar batido. Eles logo começaram a questionar por que o plano de voo, partindo de Invergordon, uma cidadezinha na Escócia, teria escolhido uma rota que passava por terra, quando poderia ter evitado isso. E tem mais, o plano de voo simplesmente desapareceu, assim como os documentos do inquérito secreto. Algumas teorias sugerem que o próprio Duque estava pilotando o avião. Outros boatos não confirmados dizem que a missão do avião era, na verdade, uma viagem secreta para a Suécia para iniciar negociações de paz falsas com os alemães. E a teoria mais maluca de todas, que a inteligência britânica, seguindo ordens de Winston Churchill, teria causado o acidente, porque o Churchill acreditava que o George era simpatizante dos nazistas. O Duque de Kent foi enterrado no cemitério real da propriedade de Frogmore, logo atrás do mausoléu da Rainha Vitória. Ele deixou Marina, sua esposa, com 3 filhos pequenos. E o mais estranho é que até hoje os documentos oficiais sobre a vida dele continuam sob sigilo. O que será que eles escondem? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, segue aqui para mais. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.